Parece que só tem nós duas hoje, né? Sim, professor. Bom dia. Bom dia. Vou dar mais uns minutinhos para ver se o pessoal loga, senão a gente faz a revisão, tá bom? Tá bom.
Bom dia, Jennifer. Eu estou esperando um pouquinho, pelo menos até mais 2 minutinhos, para ver se chega alguém, porque só tinha eu e a Elaine. E eu vou verificar se o pessoal vai realmente entrar para a gente fazer a revisão, tá? Ok, bom dia, Pro. Bom dia. Bom, gente, em respeito aí quem chegou no horário, eu vou começar a fazer a revisão da prova, tá? Porque hoje era a revisão mesmo. E aí eu vou compartilhar a minha tela para vocês. E aí vocês vão conseguir ver a prova e vocês vão conseguir ver o percentual de pessoas que acertaram e erraram essas questões. Essa modalidade de prova, nesse formato EAD, é bem interessante. Professor, e para vocês também. Então, vocês vão parar de me ver agora, e aí vocês vão ver somente a tela, tá bom? Vocês conseguem ver a minha tela da prova de tópicos especiais 1? Bom dia, professora. Dá para ver sim. Tá ótimo, então. Vamos lá. A primeira questão falava sobre avaliar as asserções referente aos cuidados e confidencialidade de enfermagem, né? Referenciando até um pouco do nosso contexto de ética profissional. E aí dizia aqui, a comunicação é essencial para a continuidade do cuidado de enfermagem. Nesse contexto, a documentação deve ser completa, concisa, organizada, factual e oportuna, porque é direito do profissional abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento, que estejam registradas em prontuário ou confiadas beiro a leito. A primeira asserção estava correta? A gente vai fazer junto, viu, essa correção. Vocês vão ter que falar junto comigo. A primeira asserção, a número 1, estava correta? Deixa eu liberar alguém do lobby aqui. Vocês acham que a primeira asserção estava correta? Sim. Sim. E a segunda? A segunda é falsa. A segunda é falsa?
Acho que sim. Na verdade, a segunda, ela é verdadeira também, tá? Porque você tem direito de abster-se de revelar informações confidenciais. Faz parte das suas obrigações quanto profissionais. Você não é obrigado a revelar tudo que foi dito à beira-leito, uma vez que existem pacientes que vão falar para você, olha, estou dizendo isso, mas eu não quero que revele para a família. Então, você pode abster-se, sim. Só um minutinho. Adeildo, bom dia. Você, de novo, entrou no link errado. Você não faz parte dessa turma. Lembra? Na aula passada, você entrou na turma errada e eu falei para você que você não faz parte de tópicos. A sua aula, acho que é com a professora Adriana, que é seminário integrador, se eu não me engano. Eu dou aula de tópicos. Você está acompanhando as aulas erradas. Você conseguiu me ouvir? Adeildo? Bom, eu vou remover. Vou mandar mensagem para ele. Espera aí, professor. Tá, eu vou remover ele da página, porque às vezes as pessoas logam e vão fazer outras coisas, só para contar presença. Mas não é esse o interessante. É a terceira vez que ele participa, na verdade. Da terceira, não. Todas as vezes ele está aqui, mas ele está na aula errada. Então, vamos lá. A questão, a alternativa certa era essa daqui. 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Então, vamos lá. Vamos ver quantos de vocês acertaram. Só 32% de vocês acertaram essa daqui, tá? 15 de vocês acertaram. Estava no slide essa daqui. Estava dentro das responsabilidades do Conselho de Ética do Corém, essa daqui. A segunda. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece que são direitos e obrigações, respectivamente, o que consta no artigo 81 e 85. Olha aqui o que diz o artigo 81. Abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. A 2 respondia à primeira. Era só vocês prestarem atenção. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Sobre o que concerne a resolução 311 do COFEN, assinale as alternativas incorretas. Falava sobre segredo e sigilo, que foi uma das primeiras aulas que eu dei com vocês. Segredo profissional trata da guarda de informação, não podendo ser revelado, tá certo? Tá certo. Tá certo, até dei um exemplo para vocês que segredo profissional poderia ser aquele que um próprio colaborador da equipe falasse para vocês enquanto gestores, né? Ele fala para você, mas ele continua sendo um segredo. Sigilo profissional trata da manutenção do segredo para de formação valiosa, cujo domínio de divulgação deve ser fechado, ou seja, restrito a um cliente, a uma organização ou a um grupo sobre o qual o profissional responsável possui inteira responsabilidade, uma vez que a ele é confiada a manipulação da informação. Tá correta essa? Sim. Sim, dei o exemplo para vocês dos pacientes que eram portadores de doenças infecto-contagiosas, por exemplo. O prontuário é secreto e protegido pelo segredo profissional. É proibida a divulgação de fatos conhecidos no desempenho da profissão e cuja revelação acarretaria danos à reputação, à honra, à vida privada e aos interesses moral e econômico do paciente e de seus familiares. Está correto? Tá. Tá correto, né? Eu não posso sair revelando essas informações, tirando foto, postando no Facebook, porque vai infringir, né, nos conceitos de honra e privacidade. Seu conteúdo não pode ser revelado sem autorização escrita do paciente.
sob pena de consentimento de crime, infração ético-disciplinar e de responsabilidade civil. Essa está correta? Também. Também está correta. Quando o prontuário do paciente de unidade de terapia intensiva for em formato eletrônico, fica vedado ao acesso pelo próprio paciente ou familiares, por se tratar de um documento institucional informatizado. Está correto? Não. Não, né? Não é porque o formato é informatizado que facilita os processos que ele vai ser um impeditivo. Então, essa era a alternativa. Vamos ver quantos de vocês acertaram essa daqui. 83% de vocês acertaram. Peraí. 96% de vocês acertaram. Bom, depois falava sobre a resolução do COFEN de 2017 sobre os parâmetros de dimensionamento, né? Falava um pouquinho sobre o contexto de Florence Nightingale durante a Guerra da Crimeia, que iniciou o recrutamento das mulheres para o trabalho de enfermagem, ela que foi aí a precursora do cuidado como enfermagem, utilizando a classificação desses pacientes de acordo com a dependência, né? E aí, baseando nisso, porque esse é um contexto histórico do século XIX, o COFEN veio e fez uma normatização desse dimensionamento. E aí, ele pergunta, como que é feita esse dimensionamento? E aí ele fala primeiro, na variação de sítio funcionais disponíveis para atividades laborais, está correto? Não. Não, tá na tela aí, gente, conversa comigo. Não tá correto, tá? Porque não é pelo número de sítios funcionais que eu faço o dimensionamento de funcionários. Na verdade, é na segunda alternativa aqui, ó. É pelo grau de dependência em relação à equipe de enfermagem, né? Porque senão, pensa bem, aqueles locais que eu tenho um número elevado de pacientes, mas eles não dependem de enfermagem, né? Eu teria aqui, porque eles são aptos a desenvolver as suas atividades normalmente de andar, vestir-se e alimentar-se segundo a pirâmide de Maslow, as necessidades humanas básicas, formatada segundo Wanda de Aguilar Horta, né? Eu teria que ter mais enfermagem para isso. Então, não necessitando de tanta enfermagem, não é pelo quantitativo de números, de espaço, e sim pelo grau de criticidade, grau de dependência desse paciente, tá? E aí o restante falava sobre quantitativo de recursos disponíveis do serviço, né? Quantitativos de leito da instituição, né? Grau de dependência do paciente enquanto a equipe multiprofissional. Se eu estou falando sobre COFEN, é sobre enfermagem, tá? Então, eu só faço dimensionamento de pessoas, dimensionamento de enfermagem baseado no grau de dependência desses pacientes. Sempre levem isso com vocês, tá? Então, vamos ver. E sempre cai isso em concurso, tá? Porque as pessoas ficam muito em dúvida com relação a isso. 60% de vocês acertaram essa questão, 28 de 47. E essa daqui eu quase dei de graça, porque vocês já tinham respondido uma questão semelhante no quiz. Era só prestar atenção, porque estava escrito lá na lei do Conselho Federal, né? Era só ter lido. Aqui falava sobre as asserções de unidade de internação e sistema de classificação de pacientes. A primeira asserção falava aqui: o referencial mínimo para o quadro de profissional de enfermagem para as 24 horas de cada unidade de internação considera o sistema de classificação de pacientes, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional-paciente para efeito de cálculo devem ser consideradas. Porque, como horas de enfermagem por paciente
nas 24 horas, 18 horas de enfermagem por paciente no cuidado intensivo. A distribuição percentual no total de profissionais de enfermagem deve observar que o Sistema de Classificação de Paciente, o SCP, e as seguintes proporções mínimas para cuidado intensivo. Então, 52% são enfermeiro e os demais são técnicos de enfermagem. Na aula que eu dei para vocês, na primeira aula, referente à classificação, eu tinha todas essas orientações aqui. E aí, gente, essas asserções estão corretas ou não? As duas são corretas. As duas são corretas, são verdadeiras e uma justifica a outra. Estava lá no slide de uma das primeiras aulas, que foi presenciais, inclusive. Então, vamos dar uma olhadinha. Opa. 83% de vocês acertaram. Bom, o enfermeiro lotado em unidade de terapia intensiva deve estar voltado para a importância da gestão de pessoas, em razão da necessidade do profissional qualificado para atuar com os pacientes que exigem cuidados complexos e tomadas de decisões rápidas e precisas. Considerando a Lei do Exercício Profissional de 25 de 86, indique se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientações e acompanhamento no trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. É verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. O técnico de enfermagem exerce... Oi? Alguém chamou? Eu disse sim, a primeira... Eu falei sim, a primeira verdadeira. Ah, tá, desculpa. O técnico de enfermagem exerce atividades inerentes ao enfermeiro, desde que seja supervisionado pelo mesmo, além de estarem prescritas na SAI, conforme o protocolo institucional, tá certo? Falso. Oi? Não, é falsa. É falsa. Se é inerente ao enfermeiro, é do enfermeiro, mesmo que seja sob supervisão, mesmo que esteja prescrito na SAI. É inerente ao enfermeiro, é do enfermeiro. O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento. Está correto? Sim. Sim, está correto. Tudo lei do exercício profissional, gente, tem que saber. Então, 83% de vocês acertaram essa daqui. Oitava. Para que a assistência de enfermagem intensiva seja qualificada, deve ser baseada em evidências e ter registro de ações unificadas. O conjunto de instruções técnicas que deve ser adotada por toda a organização, fundamentada em princípios científicos, é denominado de... Aí, lá na aula de qualidade, tem uma resolução que diz que se chama de procedimento operacional padrão. Porque, antigamente, antes de Dona Bédia vir com os conceitos de qualidade, norma, rotina, não estabelece o que é um conceito baseado em evidência. Né? Ele tem que ser padronizado, esse procedimento, para justamente eu ter todos os colaboradores da equipe trabalhando de forma unificada, ok? Oitava. 53% de vocês só acertaram essa questão. Vocês colocaram muito norma, apesar de ser a maioria... Não é norma, porque norma é uma lei, tá? E aí ela não necessariamente é baseada em fundamentação científica. Para que ocorra um adequado desempenho por parte do enfermeiro na administração de recursos em unidade de terapia intensiva, proporcionando excelência na organização de um serviço de saúde, é fundamental que
esse enfermeiro precisa preocupar-se fundamentalmente com a redução de custos de recursos pessoais para controle e redução de custos, tá certo? Não. Não. Promover uma previsão adequada de material necessário ao serviço associado às quantidades e qualidades do pessoal. Essa era correta, né? E aí vamos dar uma olhadinha nas restantes. Preocupar-se com o quantitativo de pessoal, como simplificar os resultados obtidos com assistência, né? Eu tenho que me preocupar com o quantitativo de pessoal, sim, mas simplificar os resultados obtidos com assistência, não, na verdade, assistência é o meu macro, tá? Minimizar o custo acima de tudo, com ou sem preocupação com a qualidade da assistência prestada ao paciente. Óbvio que não. Prestar assistência ao cliente é o máximo, é o meu ponto alfa daqui, tá? Então, eu tenho que minimizar custos, sim, mas sempre prestando atenção com relação a essa qualidade prestada. Analisar a qualidade da assistência de enfermagem sem a necessária preocupação com os gastos materiais. E aí somos todos ricos, né? Vamos desperdiçar tudo. Posso entrar para te ajudar, por favor? Oi? Não era comigo? Desculpa, não era na hora que com meu filho. Ah, tudo bem. Então, 98% de vocês acertaram essa. Que bom, né? No âmbito da enfermagem, um exemplo de sistema de comunicação adequado que contribui para a segurança do paciente, já que a gente falou sobre qualidade, né, falando sobre o conceito de Organização Nacional de Acreditação, é a execução do registro da evolução de enfermagem por todos os profissionais da equipe de enfermagem, tá certo? São todos os profissionais que fazem a anotação de evolução? Não. Não, né? Só enfermeiro que faz. Respeito às regras de elaboração da anotação de enfermagem, dentre as quais não conter rasuras, entrelinhas, linhas em brancos ou espaços. Essa era correta. Aí vamos ver as restantes. A restrição ao uso do prontuário eletrônico do paciente, procedimento que ainda aguarda parecer ou resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Se fosse correta, metade das instituições hoje estariam atuando em contraponto do que diz a lei do Corém, né? O Corém e o COFEM já deu a resolução que nós estamos operando dentro da normalidade. O registro dos cuidados de enfermagem realizado preferencialmente no início do turno de trabalho, ou no final do turno do trabalho. É assim mesmo, né, que tem que fazer, tudo no final do turno, bem naquela hora que Murphy resolve trazer as paradas e todas as intercorrências, né? Então, não, eu tenho que fazer de acordo com o que vai acontecendo com o paciente, de acordo com o que eu vou prestando assistência. A não realização da passagem de plantão com todos os profissionais presentes e priorizando a sua execução de forma específica e por categoria profissional, né? É de conhecimento de todos que a passagem de plantão tem que ser de forma unificada com todos os colaboradores presentes que prestaram assistência aos pacientes e não é de forma priorizada de categoria profissional, uma vez que a assistência foi prestada de forma unificada. Então, vamos lá ver a 10. – 70% de vocês acertaram essa questão. Uma das principais finalidades dos indicadores de qualidade é mensurar determinado aspecto de uma realidade, descrevê-lo e compará-lo com bases anteriores. No entanto, para que possa ser considerado eficaz, deve possuir características principais. Assinale a incorreta. Simplicidade deve ser de fácil levantamento e interpretação, tá certo? Não. Não? Tá certo, tem que ser de fácil levantamento e fácil interpretação.
Era para pedir a incorreta. Essa daqui está certa, tá? Simplicidade. Ele deve ser de fácil levantamento e interpretação. Então, eu tenho que bater o olho na tabela de indicadores e eu tenho que interpretar rapidamente. Eu não tenho que ficar olhando aquele gráfico lá e falar, meu Deus, o que é isso? Tá? Rastreabilidade. Os dados devem possuir bancos de dados fidedignos para eventuais comparações. Tá certo esse aqui? Tá certo. Tá certo, porque eu tenho que ter um local para ter uma busca qualificada e quantificada, né? Uma vez que eu tenha que fazer implementações novas de assistência, né, para comparações. Remodelação estrutural. Os parâmetros para se obter os dados de rotina devem ser alterados mensalmente. Eu posso fazer isso? Não. Não posso. Uma vez que eu estipulei que como vai ser esses parâmetros, ele não vai ser mudado, tá? Porque senão eu altero todo o resultado, toda a confidencialidade com relação a esse processo, tá? Essa era a alternativa incorreta. Abordagem experimental. Todo indicador deve ser testado na prática antes de ser aplicado em ampla dimensão. Também está correta. Na verdade, todo o processo de trabalho tem que ser testado de forma micro, primeiro, para depois ir para a sua área macro. Não posso ir lá experimentar algo novo na unidade inteira, no hospital inteiro, porque se der errado, o prejuízo com relação a isso, relacionado à assistência e custo, é muito maior. Vamos ver. 74% de vocês acertaram essa. E a última, uma das principais finalidades dos indicadores de qualidade peraí, estou lendo a mesma. Um dos cuidados de enfermagem ao paciente crítico envolve o cateterismo vesical, indicado para o paciente em condições de trauma, cirurgia, condições neurológicas e aqueles que requerem controle rigoroso da diurese. Em relação a este procedimento, é correto afirmar que o catéter tipo Foley de 2 vias é o de primeira escolha para a realização do cateterismo de alívio, tá certo? Não. Não. Não, né? Cateter de Foley é cateter de demora. É privativo ao profissional enfermeiro a realização do cateterismo de demora por via suprapúbica, tá certo isso aqui? Não. Não, isso daí é técnica cirúrgica, né? Tem que ser passada por médico em ambiente cirúrgico também, não é privativo do enfermeiro. Tomem cuidado, viu, gente? Eu já vi muito enfermeiro fazendo esse procedimento de troca de sonda por via suprapúbica cirúrgica, porque, não, eu já vi fazendo e eu vou trocar. Não é técnica privativa do enfermeiro isso, tá? É médica. O sistema de cateterismo vesical de demora deve ser aberto, sempre que necessário, para trocar a bolsa coletora. Tá certo? Certo. Também não. Não, gente. Cateterismo vesical de demora, ele se chama sondagem vesical de sistema fechado, tá? Ele também é considerado com esse nome. Então, ele não pode ser aberto para a troca da bolsa coletora. Se eu trocar a bolsa coletora, eu tenho que trocar o sistema inteiro. Eu tenho que tirar o catéter do paciente e passar outro, tá? Eu não posso só trocar a bolsa coletora. O cateterismo vesical é um procedimento isento de riscos e de infecção e traz benefícios ao paciente com disfunção urinária. Tá certo isso aqui? Não. Também não. Né? Ele traz benefícios ao paciente com disfunção urinária, sim, mas ele não é isento de riscos e de infecção. Qualquer procedimento que seja invasivo, ele traz riscos, principalmente com relação à flora de infecção bacteriana e dessa mucosa. O enfermeiro deve prevenir a infecção do trato urinário relacionado ao catéter por medidas de cuidado intraluminal e extraluminal. Tá correto? Sim,
Corretíssima. Sim, essa era a mais assertiva, né? 83% de vocês acertaram esse. Numa forma geral, vocês acertaram, a pontuação média dessa sala foi de 731 pontos, tá? Então, numa forma geral, vocês foram bem, comparando todas as respostas. A prova foi difícil, muito difícil elaborar essa prova para vocês, porque a gente teve pouca aula, né? Porque houveram os feriados que estão na sexta-feira, e, aliás, na próxima sexta-feira tem feriado de novo, né? Que é o dia 1º de maio. Eu estava vendo isso ontem, porque eu estava programando as aulas, e a próxima aula de vocês vai ser sobre ventilação mecânica. E aí eu já estava preparando os slides. E aí eu bati o olho e falei, de novo eles vão ficar sem a aula porque é feriado. Então, vocês acabam que ficando um pouco prejudicados com isso. Mas aí eu tive que basear no conceito que vocês tiveram, que foi os princípios de qualidade, e até a última questão eu me baseei em tudo aquilo que vocês já têm de experiência e com relação aos princípios de cuidados do enfermeiro. Acharam difícil a prova? Um pouco. Um pouco, Fernanda? A senhora foi correr nessa prova. Eu quebrei minha cabeça um monte. Ah, rapaz, uma prova fácil dessa. Ah, não achei, não. Acho que eu estou muito tonta. Não, foi difícil, Pro, você arrasou. Bom, olha só. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do trabalho, porque vocês têm um projeto de intervenção para entregar. Vocês viram que eu já retifiquei as notas do pessoal que tinha ficado sem entregar a primeira parte, né? E aí já está tudo retificado, tudo postado já no portal bonitinho. E aí eu já vou dar as diretrizes para vocês com relação à segunda parte do trabalho, tá? Depois eu vou falar para vocês quando que vocês vão entregar essa segunda parte. Por quê? Agora vocês vão ter 3.500 pontos para entregar de trabalho de tópicos especiais. Então, significa que eu preciso definir a entrega do trabalho de vocês. Se eu soubesse quando vocês vão retornar, eu já ia marcar assim, olha, vocês vão dar a segunda parte do trabalho escrito, mais a apresentação. Só que eu acho que a apresentação, tipo os slides, para quê? Se eu não sei se a gente vai se encontrar em tempo para fazer essa apresentação, entende? Eu acho que vai ser um trabalho à toa. Então, eu prefiro que vocês foquem Então, assim, mais uma vez, enfatizando, o que era o projeto de intervenção? Era bem simples. Teve grupo que me entregou 3 páginas. Para mim, não, vocês sabem que eu não sou quantitativa, eu sou quali, tá? Se tiver qualidade baseado naquilo que eu pedi, é isso que eu vou considerar. Então, eu pedi a introdução, que teria que ser baseada lá em artigos científicos, visto que vocês iam ajustar a uma problemática, né? E o TI é o lugar que mais tem problema. Você entrou na UTI, tem problema. E aí vocês baseariam essa problemática em artigos, em referências bibliográficas, né? Aí vocês arranjariam uma solução. E aí, gente, eu dei a pontuação de acordo com o pensamento criativo e assertivo com relação ao trabalho. Eu falei para vocês que não precisavam ser engenheiros clínicos, não precisava pensar de uma forma tão criteriosa, matematicamente falando, assim, né? Mas que vocês dessem soluções para esses problemas que não fosse mais do mesmo. Por exemplo, sabemos que as IRAs, infecções relacionadas aos serviços de saúde, são temos altos índices dentro da UTI, que é o maior índice que tem de infecção, dentro da UTI. Então, qual é o projeto de intervenção que o grupo criou? Lavagem das mãos. Ótimo, ok, lavagem das mãos.
E aí, eu preciso fazer a higienização dessas mãos. E tá bom, e qual que é o projeto que você vai implementar? Ah, nós vamos fazer treinamento. Treinamento? Palestra? Isso se chama mais do mesmo. Agora eu vou mostrar, assim, falando um exemplo de um outro grupo, sem citar nomes nem nada mesmo, porque esse projeto de intervenção foi dado manhã e noite. Teve um grupo que falou da mesma coisa, que tem infecção relacionada ao serviço de saúde, que é causado pela passagem das mãos e não sei o quê, pela microbiota, nananã. Só que eles elaboraram, pensaram numa forma antes do profissional de saúde tocar nesse paciente, eles passariam a mão numa caixa de luz, e essa caixa de luz evidenciaria o quanto de sujidade e se aquela higienização das mãos foi adequada ou não, né? Então, é um projeto que não requer tanta dificuldade com relação à elaboração. Não vou pedir para vocês falarem como que vai montar essa caixa, porque não somos engenheiros clínicos, mas é um pensamento diferente do que é o habitual, do que, vamos fazer treinamento, vamos fazer palestra sobre higienização das mãos, porque isso vocês já têm, tá? Então, o propósito era esse. Então, por exemplo, se vocês verem as notas, professora, mas a minha nota está muito baixa. Relação à BNT, eu não considerei, tá? Eu tirei uma pontuação muito mínima de pontuação à BNT, mesmo porque eu precisaria estar frente a frente com vocês para falar, olha, você errou isso, você errou aquilo, conserta aqui, conserta ali, e aí eu não considerei, eu tirei uma pontuação bem pequenininha para quem precisava relacionar as coisas de ABNT. O que eu dei mesmo, o que eu levei em consideração era isso, relacionar a problemática com fundamentação científica e criar um projeto de intervenção para sanar esse problema. Ok. Agora, o que vocês vão fazer para o segundo momento? Para vocês não ficarem fazendo em cima da hora. Para quando eu falar assim, olha, entregue em data tal, vocês não ficarem perdidos. Bom, agora vocês vão entregar nas outras etapas. Então, vocês já fizeram a introdução, já fizeram os objetivos. Agora, vocês vão fazer os métodos, tá? E os resultados esperados. O que são os métodos? Os métodos são o que vocês vão fazer passo a passo para implementar esse projeto de intervenção. Então, baseado... Eu fiz um vídeo para vocês lá explicando como vocês poderiam descrever esse projeto de intervenção. Então, eu dei aquele exemplo lá sobre o paciente com lesão por pressão, e aí eu dei o exemplo do painel que apitava, né, para fazer essas mudanças de decúbito e não ficar só naquele reloginho da parede, porque o reloginho da parede está mais velho do que andar para frente, e fica lá criando teia e ninguém olha para o reloginho. O método como esse projeto vai ser estabelecido, tá? Então, assim, eu falo passo a passo, um a um. Então, o projeto vai ser explicado para a equipe multiprofissional. 2, serão treinadas equipes passo a passo. 3, a equipe de engenharia clínica irá instalar essa placa em apenas um leito, inicialmente, para fazer os testes, entenderam? Depois, 5, a gente vai verificar a assertividade com relação aos posicionamentos do paciente. Então, eu faço uma programação com relação a isso. Então, o paciente foi admitido no leito, eu faço a programação. Eu quero que esse paciente seja mudado de decúbito de 2 em 2 horas, com os decúbitos laterais direito, esquerda, né? Então, essa é o método, sabe? Depois, eu vou falar o quanto de tempo que eu vou querer que esse processo seja avaliado, se a curto, médio, longo prazo. E aí, depois, vocês vão descrever o que vocês esperam com isso, tá bom? E aí, eu posso fazer isso de forma escrita para vocês, deixar no AVA quais são esses passos que eu espero que vocês escrevam, e aí a data de entrega. Eu estou antecipando para vocês, porque na próxima sexta não tem aula, a gente não se encontra, mas para vocês não ficarem deixando para a última hora, porque são 3.500 pontos, eu vou dividir entre a entrega do trabalho e provavelmente uma atividade relacionada à área. A aula, desculpa. Tudo bem?
Tudo bem. Beleza, então. Com relação aos resultados Ok. esperados, vocês vão ter que se basear na bibliografia também que vocês escolheram, tá? Então, resultados esperados, eu me baseio também naquilo, por exemplo, se eu estou falando sobre lesão por pressão, eu espero que haja uma melhoria com relação ao paciente, que vai ficar menos tempo em internação, vai ser menos oneroso para o serviço, né? E aí eu trago dados estatísticos também baseados nas evidências de artigos que eu tenho, tá? Então vai ser melhor para todo mundo. Se você escolher um problema, esse problema tem evidência científica. Tudo bem? Sim. Então tá bom, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação à prova, com relação ao trabalho? Não. Não. Então tá bom. Só tá eu e a Fê aqui. Bom, gente, sendo assim, vocês estão dispensados. Um ótimo final de semana para vocês. E aí a gente se encontra no dia 8, então, de maio, tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada, Pro. Obrigada a Beijo, vocês. tchau. Beijo, fiquem com Deus. Bom fim de semana. Para vocês também. Oi? Mais ou menos. Por quê? Denise, Cíntia, vocês precisam de alguma coisa? Posso encerrar a sala? Pro, tranquilo. É que eu tô esperando vocês saírem para encerrar, tá bom? Tranquilo, Pro. Beleza, então. Tchau. Tchau, fica com Deus. Aldenice, você precisa de alguma coisa? Tudo bem, professora. Obrigada. Então tá bom, você vai sair da sala? Engraçado é isso. Eu não sei nem sair da sala, pô. Então eu vou tirar você, tá bom? Para eu encerrar. Obrigada. Eu vou ver como faz isso, porque toda vez eu espero sair. Tá bom, então. Boa noite, bom dia, bom fim de semana. Obrigada para você também.